Olá, amigos. Deus abençoe todos vocês. Vamos realizar a oração na noite de quarta-feira. Antes da oração, nós vamos falar sobre este assunto. Não vos enganeis com as más conversações, pois as más conversações corrompem os bons costumes. Nós vamos falar sobre este assunto, porque infelizmente tem muita gente boa se corrompendo com as más companhias. Tem muita gente boa se corrompendo com as más conversações. E os costumes, quero até trazer isso aqui para vocês, que quando você observa os costumes de uma pessoa, eles mostram o que as pessoas mais valorizam, né? Eu fico atento aos costumes das pessoas, que eles são importantes para entendermos como as pessoas vivem e como valorizam o que são, o que é, o que a pessoa é, o que não é. E é bom você ter esse discernimento. Eu vou falar sobre este assunto. Antes de nós entrarmos neste assunto, eu quero dar um recado para os amigos aqui de Itabirito. Vocês aqui de Itabirito, nesta sexta-feira, nós estaremos entregando gratuitamente o óleo sagrado, o óleo santo. E este óleo que nós estaremos dando é o óleo da unção. A base que eu estou usando, embora a Bíblia fala desde do início da Bíblia até o fim, se fala da unção com óleo. É uma das práticas que vem do Velho Testamento para o Novo Testamento. E Jesus chega a praticar também, pois a gente vai ver o Senhor Jesus dando ordem para os apóstolos irem expulsar os demônios, curando os enfermos, ungindo com o óleo. Então eu estou fazendo um trabalho que o Senhor Jesus fez, um trabalho de libertação, de buscar as maravilhas, de cavar as maravilhas do Senhor para as nossas vidas. E nesta sexta-feira eu convido você para estar conosco, participando desta oração de libertação. É uma oração assim de libertação e não é demorado. Essa oração de libertação não é demorada. É uma oração de libertação de 1h15 no máximo. E na oportunidade você vem pegar um frasquinho do azeite sagrado para que você possa se ungir todos os dias em oração. Se ungir em oração. Nós vamos orientar isso, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Muito bem. Eu quero então falar sobre esses costumes. Os costumes. A palavra costume, ela é do latim, ela vem do latim, a etimologia da palavra do costume, que significa também hábito, prática, né? A prática de vida, o estilo de vida da pessoa, né? E os sinônimos são esses, né? Hábito, tradição, prática, é um uso de rotina, né? E aí, alguns costumes de Jesus, que Jesus também tinha seus costumes, que era bem específico na época dele, na época da cultura, do modo de vida, do estilo de vida de que Jesus viveu, pois era uma etnia judaica, eram costumes judaicos. Então, naturalmente que o Senhor Jesus ele vem praticar os costumes da época, como por exemplo, ele tinha um costume de usar parábolas para ensinar. Ele usava analogia, ele fazia sentido figurado, ele usava muita agricultura, ele usava o modo de vida rural
plantação. Então Jesus tinha um costume de pregar, de ensinar, fazendo essas analogias. Ele tinha um costume de orar em lugares afastados. Ele tinha um costume de ir para os altos montes, para o alto da montanha e lá falar com Deus. Isso não quer dizer que nós temos que seguir os costumes de Jesus. Isso não quer dizer que é uma regra. Então são os costumes, alguns costumes de Jesus. Ele tinha costume também de estar na sinagoga todo sábado. Então eu não posso fazer uma apologia aos desigrejados, porque esses que estão desigrejados, que não congregam, porque Jesus congregava, ele tinha um costume de congregar, certo? Ele congregava, ele estava sempre na sinagoga, lá reunido em comunidade entre os irmãos. Então essa era uma prática de Jesus, um hábito de Jesus, um costume. Ele não deixava de congregar. Isso é muito bom para você que está deixando de congregar, está perdendo o prazer, perdendo o gosto de viver em comunidade, em harmonia com os irmãos. Ou então você tem ouvido muito apologéticos a desigrejar, dizendo de que não precisa, de que Deus está em todo lugar, que não tenho dúvida que Deus está em todo lugar. E aí tem que ter muito cuidado, e é por isso que eu estou trazendo esse assunto, para você ter o cuidado e não deixar se enganar, e você ter a sua própria fé, entende? Você venha ter a sua própria fé. Nós temos aqui versículos na Bíblia que fala sobre isso, né? No livro de Romanos, por exemplo, capítulo 12, mostra dizendo que não nos conformamos com os costumes deste mundo. Está lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Para que nós não venhamos ter esse costume de nos conformar com os costumes desse mundo. Então, cuidado com os costumes dessa vida, desse mundo, o estilo de vida desse mundo, né? E aí o que eu trago mais para vocês é justamente aqui em 1 Coríntios. É onde eu trago com mais foco, com mais evidência sobre 1 Coríntios, aqui, ó, 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 em diante, você vai ver aqui Paulo combatendo os maus costumes. Aqui nesse capítulo, Paulo ele está se referindo diretamente aos gnosticistas, as más companhias da época de Paulo, que ficava pregando que não existia ressurreição. Pessoas que pregavam contra a ressurreição. E é aí aonde Paulo ele frisa esse versículo 33 que eu trouxe aqui para vocês. Olha aqui, ó, o 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, todo cuidado com as más conversações. No que diz respeito à ressurreição, que na época existia esses gnosticistas, esse gnosticismo a respeito da ressurreição, que não tinha ressurreição, Paulo ele vem dizendo assim, ó: também vos notifico, irmãos, o evangelho. Então ele está notificando o evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Então ele está falando com pessoas que têm compromisso, pessoas compromissadas. Ele está dando um conselho para essas pessoas que estão congregando, que estão firmes no caminho de Cristo. Ele diz: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Quer dizer, se vocês têm recebido e vocês estão praticando da maneira que eu estou ensinando para vocês, então vocês são salvos. Se não, é que crestes em vão. Aí ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi,
Quer dizer, eu não aumentei nem diminuí, estou passando para vocês o que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Cefas aqui é Pedro, tá? Esse Cefas aqui que foi visto por Pedro e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Isso aqui foi no dia da ascensão de Cristo. No dia da sua subida, tinham cerca de 500 pessoas que viram a sua ascensão. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. Quer dizer, lá no caminho de Damasco, quando Jesus apareceu para ele. Porque eu sou o menor dos apóstolos, o qual não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou, deixa eu ver se eu estou mostrando para vocês aqui na tela, né? Aí diz assim: então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se Cristo, se prega que Cristo ressuscitou, aí ele começa falando. Ele já começa aqui falando sobre a ressurreição. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então ele primeiro mostra que Pedro viu, que mais de 500 viram, que eu também vi ele ressuscitado. Eu vi, Paulo está dizendo assim, eu vi o Cristo ressuscitado. Agora, se alguns estão aí dizendo que não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha aqui o versículo 14. Logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quer dizer, está todo mundo perdido. Então aqui ele está mostrando de que, para não dar ouvidos a esse boato dessas pessoas que ficam falando que Cristo não ressuscitou. Aí você vê aqui no versículo 33, quando ele deixa bem claro, dizendo: não vos enganeis. 2 pontos, é um conselho. Não vos enganeis. Com quê? Com que não se enganar? Com as más conversações que corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Alguns não têm ainda o conhecimento. A gente vê que dentro das igrejas, das denominações, hoje, das igrejas denominacionais, hoje, também está cheia de gente que não tem conhecimento nenhum. Então eu estou trazendo para vocês, amigos, essa leitura e esse assunto, essa pauta dos bons costumes, os maus costumes, para que você tenha todo cuidado,
Paulo aqui está se referindo à ressurreição, mas existiam outros maus costumes, outros gnosticistas que traziam sobre o trinitarianismo, o unicismo, que trazia sobre que o Espírito Santo é uma força, não faz parte da Trindade, de que Jesus Cristo não faz parte também da divindade. Existia muitos boatos assim. Mas aqueles que praticam os costumes cristãos, então tem que seguir a prática cristã de Cristo. Eu mesmo, embora com todo respeito ao apóstolo Paulo, eu nem vou para Paulo, nem vou para Cefas, nem vou para Tiago. Eu quero saber de Cristo, eu quero saber os bons costumes de Cristo. E o que você tem que ter cuidado, que também existem os bons costumes e os maus costumes. Eu trouxe uma listinha aqui, e eu vou trazer para vocês algumas listinhas aqui, ó. Muito bem, tá aqui, ó. Então, na Bíblia, encontramos vários versículos que falam sobre os bons costumes. E um deles foi esse aqui que eu li para vocês. Em 1 Pedro também a Bíblia fala bem assim: incentivando a boa conduta entre os povos, para que mesmo que nos acusem de praticar o mal, observem as nossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Tá vendo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de bons costumes nos dias de hoje. Isso para os dias de hoje. Por isso tem que ter os bons costumes. Tá aqui, ó. Alguns exemplos de bons costumes incluem ser gentil, a gentileza. Ser educado, bom dia, boa tarde, por favor. Ter educação, dê licença. Costume, educação. Ajudar quem precisa, ter esse bom costume de ajudar quem precisa. Você pode ajudar? Ajude. Ser honesta, costume. Você tem um costume de mentir, de ser desonesto? Então você não tem nada a ver com o cristianismo, você tem costume de ser desonesto, porque todo desonesto é mentiroso. Não tem como uma pessoa ser honesta sem mentir. Não tem como uma pessoa ser desonesta sem mentir. Todo desonesto é mentiroso. Ser honesto, falando a verdade, né? Respeitar as diferenças entre as pessoas. Olha outros costumes legais aqui, ó. Respeitar as diferenças entre as pessoas. Eu trouxe mais algum aqui, ó. Outros exemplos. Incluem ser pontual. Ser pontual. É um costume seu ser pontual. Então você vai ter bom nome. Você vai ter uma boa reputação. Tem palavra, cumpre seu horário. É pontual. Cumprir seus compromissos. Ó, os bons costumes. Cumprir seus compromissos. Cuidar do meio ambiente. Isso aqui trouxe bem, né? Para cuidar das ruas, não jogar lixo na rua, cuidar do meio ambiente. Ser grato, gratidão. E reconhecer o que as pessoas fazem de bem, de bom para você. E ser um bom amigo, uma boa amiga, estando presente e apoiando quando necessário. São costumes. Eu poderia trazer uma lista bem maior, entendeu? Eu trouxe também uma lista aqui de maus costumes. Aqui, ó. Exemplo de maus costumes. Falar mal das pessoas. Falar mal pelas costas. Porque não tem problema nenhum você criticar uma pessoa, mas na frente, critica para ela. Ó, mau costume, ser desonesta e mentir. Tá junto, né? Desonestidade com mentira tá junto. Ser egoísta é um mau costume. Só pensar em si mesmo ou em si mesma. E ser rude, ser grosso. Mal educado, né? Ser mal educado. E desrespeitar os outros, sabe? Outros exemplos que eu trouxe aqui, ó, de maus costumes. Ser preguiçoso.
mau costume preguiçoso ou preguiçosa, né? Ser invejosa, invejoso e não se alegra com o sucesso de outros. Ser pessimista e reclamar de tudo. São hábitos, são costumes, são hábitos, né? Outros maus costumes, ser impaciente e não saber esperar, ser intolerante e não respeitar as opiniões diferentes, e ser fofoqueiro e espalhar boatos. E aí vem aí alguns exemplos que a gente trouxe para todos vocês dentro dessa pesquisa, desse estudo, desse ensinamento, dessa pregação de que estamos trazendo para você nesta noite, para que você tenha o cuidado de ver com quem você anda. Sai de perto de pessoas que não têm bons costumes, só têm maus costumes. Sai de perto, só seja educado com ela, com ele. Bom dia, boa tarde, como é que tá? Por favor, trate normal, sem excluir ninguém, sem desrespeitar ninguém, mas também você não é obrigado a conviver com essas pessoas, pois as más conversações, como aqui nós lemos, né? Corrompem os bons costumes. Tá aqui, vou repetir. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis. Quer dizer, você pode pecar, né? No meio desse povo aí, no meio dessas más conversações, você corre o risco de pecar, né? Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Estou dizendo isso para a vossa vergonha, porque já era para ter conhecimento. Pessoas que estão há tanto tempo dentro de uma denominação congregando, já era para ter conhecimento. Então está se tratando aqui de conhecimento, tá bom? Então é isso aí. Deixa-me fazer uma oração por você. Você que ficou até agora, escreve aí nos comentários pedindo a misericórdia do Senhor e dizendo de que você não vai se enganar e vai evitar as más conversações para não corromper seus bons costumes. Escreve aí com as suas palavras mais ou menos isso. Eu vou orar por você nesse sentido. Vou orar por você, sua família, por esta noite de quarta-feira, tá bom? E não se esqueçam, vocês aqui de Itabirito, nesta sexta-feira, venha participar da oração de libertação e pegar o azeite sagrado, o óleo da unção, tá bom? Então já escreveram? Quem não escreveu, escreve depois, mas escreve, deixa registrado aí o que está dentro de você. Procure passar a ter esse costume de escrever aquilo que você quer ser, que já é e quer ser muito mais. É isso aí, tenha esse costume de escrever aquilo que você quer no futuro, na sua vida. E eu, por exemplo, eu não quero ouvir, eu fico fugindo dessas más conversações. Você vai saber quando é uma má conversação, uma fofoca, espalhando uma coisa, igualzinho esse tempo aí que teve essa fofoca aí, que sempre tem, né? Quando não é uma fofoca política, é uma fofoca religiosa, não é uma fofoca disso, daquilo, e ficam nessa espalhando essas más conversações. Eu procuro muito observar a conversa, ela me edifica. Não é que eu seja santo, que eu seja legalista, que eu sou... Não, eu tenho minhas falhas, meus defeitos, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu não gosto muito, esse é um costume meu, de não perder muito tempo. Posso até perder algum tempinho de estar ali ouvindo a pessoa por educação, mas eu não perco muito meu tempo com aquilo que não vai me edificar em nada. É o meu costume.
minha prática, meu modo de viver. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Em cima dessa palavra, eu creio que você já escreveu aí alguma coisa. Então, graças a Deus. Se você já escreveu, amém. Se você também não quiser escrever, fica à vontade, que aqui nada é obrigado. Aliás, não aqui, com Deus, nada é obrigado. Mas a pessoa, ela deve procurar os seus bons costumes, ter umas práticas assim boas para você diante das pessoas. Momento de oração. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu estou trazendo para estas pessoas sobre a prática dos bons costumes. Nessa época aqui, quando o apóstolo Paulo veio edificando a igreja de Coríntios e veio falando para a igreja de Coríntios para que eles não dessem ouvidos a esses gnosticistas, esses que ficam inventando coisa, fala coisa que não sabem, principalmente sobre a ressurreição, que fica dizendo que a ressurreição não existe, não tem ressurreição, de que foi uma invenção dos apóstolos dizerem que Cristo ressuscitou, que foi uma invenção dizendo de que a ressurreição é uma doutrina falsa, é uma doutrina mentirosa. E Paulo, ele vem, Senhor, edificando os nossos corações com a sua palestra, com a sua pregação, dizendo de que se Cristo não ressuscitou, a gente está perdido. Nós estamos perdidos. Estamos desgraçados, fora da graça, sem a salvação. E até os que já morreram também se perderam. Tudo foi em vão. Se Cristo não ressuscitou, então foi em vão. Mas Paulo ensina a igreja de Coríntios e a nós também, de que ele mesmo viu o Cristo ressuscitado. Ele mesmo, Jesus apareceu para Pedro, apareceu para os 11, apareceu para mais de 500, apareceu para os 2 que estavam lá na praia caminhando, a caminho de Emaús, apareceu para Maria Madalena. Olha quantas testemunhas de pessoas que Jesus apareceu, e nós cremos, Pai. Eu creio. É muito valoroso isso, a gente crê que o Senhor morreu e que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E essas pessoas que também têm essa crença, Pai, elas valorizam sua fé. Elas não estão na igreja, elas não estão na tua igreja, elas não estão congregando. Elas não estão congregando só por bênçãos, cura, libertação. Elas estão congregando porque elas têm conhecimento disso, Pai. Já essas pessoas que não têm conhecimento, elas ficam caindo no engano, se enganando e corrompendo seus bons costumes. Pessoas que já estavam acostumadas a vir à igreja, congregar, dizimar, pessoas que já estavam acostumadas, já tinham costume de orar, se santificar, se consagrar, e pessoas chegaram a voltar aos vícios, aos maus hábitos, justamente porque as más conversações corromperam seus bons costumes. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos ensina, nos orienta, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra, ó Pai. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal. Tome a nossa vida nas tuas mãos, abençoe essa noite de quarta-feira, em nome de Jesus, que cada um, Pai, ao deitar na cama, ao deitar sua cabeça no travesseiro, que logo venha dormir, descansar em paz.
Senhor, esses que estão assistindo, participando em um outro horário, que o Senhor os abençoe, ó Deus. Abençoe de tal maneira de que essas pessoas sejam felizes, sejam abençoadas, prósperas em tudo. Dê saúde ao enfermo, levante o caído, Senhor, fortaleça o fraco, ilumina, meu Deus, os que estão nas trevas e abençoe os que estão perdidos. Eu te peço, ó Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus, eu entrego todos nas tuas mãos, em nome do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, eu vou colocar aqui para vocês, essas informações. Todas as informações que vocês precisam estão aqui, ó. As informações de como entrar no grupo para fazer parte do grupo Brasil em Oração. As informações da capa dos meus livros aí, quem quiser adquirir um. As informações do endereço aqui de Itabirito, para quem é daqui de Itabirito, para estar conosco. Olha aí na tela, né? Rua José Benedito. Só é você ler na tela, né? Santa Efigênia. As informações do nosso site. Olha aqui o nosso site, www.ministeriotempodeoracal.com.br. Esse é o nosso site do ministério. Olha aí as páginas também do Face, as páginas do Instagram, do YouTube, os horários de reunião. Tá aqui os horários da reunião, tá aqui também. E também seja um mantenedor do ministério de oração. Tá aí o QR Code, tá aí o Pix, a chave do Pix. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Meus agradecimentos aos dizimistas, minha oração por vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E assim eu encerro. Deus abençoe vocês, se inscreve aí. Você gostou? Então, se você gostou, dá um joinha, não sai sem dar um joinha, e manda para alguém esse link. Fala para alguém, olha, estava aqui participando de uma oração, do ensinamento do pastor Lira, falando sobre os maus costumes, os bons costumes. Se te tocou em alguma coisa, manda para alguém, tá bom? Deus abençoe. Tchau.